Pela Para sua todos. vinda, boas férias para si também. Seguimos em frente para a rubrica habitual às quartas-feiras, a rubrica Enfermeiro ao Domicílio, hoje com o tema Boas Práticas de Saúde Oral. Vamos ver. Na rubrica de hoje vamos falar-lhe da saúde oral dos membros da família e dar-lhe aqui conselhos para manter uma adequada higiene oral. Tenho comigo o enfermeiro Pedro Melo, que nos vai dar essas dicas. Muito boa tarde, senhor enfermeiro. Muito bem-vindo a esta rubrica Consultório ao Domicílio. Senhor enfermeiro, eu vou começar por lhe perguntar se os portugueses fazem uma correta higiene oral ou se ainda no nosso país há muitos hábitos que têm de ser corrigidos. Boa tarde, Carla, e boa tarde aos espectadores. De facto, Portugal ainda precisa de algumas orientações para melhorar a saúde oral. Não só em relação à higiene, mas a higiene, de facto, é uma das armas maiores que temos para prevenir problemas orais e, de facto, ainda há evidência de que em Portugal se necessita ainda de investir muito nessa questão. Tanto que Portugal é dos países da Europa com maior prevalência de cárie dentária. Temos muitas crianças, ou poucas crianças livres de cárie com 6 anos de idade, por exemplo, e isso tem a ver com o hábito que na família é instituído em relação à própria higiene oral e à alimentação, que depois também traz alguns riscos em termos de saúde oral. Sim, hábito que neste caso não é instituído, não é? Neste caso a falta destes hábitos de higiene oral. Provavelmente porque as pessoas desvalorizam um bocadinho aquilo que é a saúde dos dentes. Valorizam muito o que é a saúde, a imagem física, o praticar o desporto começa a ser mais valorizado. Talvez numa fase, principalmente na fase da adolescência, os jovens comecem por valorizar os dentes por razões estéticas, mas as pessoas ainda não têm a noção de que a saúde oral pode ter uma influência na saúde global do organismo humano. E, portanto, acabam por dizer, é uma cárie e, entretanto, deixa-se andar durante algum tempo e normalmente recorrem aos cuidados especializados dos dentistas quando já têm um problema avançado de cárie dentária e uma dor intensa que já não conseguem suportar. E é muito hábito em Portugal que as pessoas apenas recorram aos médicos dentistas quando já sentem uma dor insuportável nos dentes. Sim. Quais são as patologias mais frequentes para além da cárie dentária na nossa população? É importante que as pessoas percebam que, como qualquer doença, também as doenças orais são provocadas por micro-organismos. E há um, especialmente, que se chama Streptococcus mutans, tem um nome muito esquisito e não é preciso os espectadores decorarem, mas é para perceberem que há um micro-organismo que, ao entrar nos dentes, vai destruindo o esmalte e depois a nossa gengiva, como é muito irrigada, se ele entrar para o fluxo sanguíneo que irriga o organismo, vai migrar e pode provocar infecções noutros pontos do corpo. É muito comum, por exemplo, nos jogadores de futebol, é insistido que eles tenham um bom tratamento oral, precisamente pelos problemas musculares que pode provocar o Streptococcus mutans se entrar na corrente sanguínea. Problemas de visão são muito frequentes em pessoas que não fazem tratamento dos dentes, problemas dos rins, há casos de falência renal pós-infecção pelo Streptococcus mutans e é importante que as pessoas percebam que um problema num dente pode trazer problemas então noutras partes do corpo. Por outro lado, há outros problemas para além da cárie. Habitualmente começam por aparecer acumulações de alimentos e bactérias nos dentes, a que habitualmente se chama de placa bacteriana e que é o primeiro sinal a que as pessoas devem estar atentas de que pode estar a começar um problema de saúde oral grave. E essa placa começa por ser uma placa removível, por isso a escovagem ser tão importante, mas depois começa a ficar endurecida e é isso que habitualmente se chama de tártaro, que é quando fica um acumular de bactérias e alimentos que depois já não são removíveis e aí, além de ter o problema estético, potencia outros problemas, como expliquei há pouco. Os hábitos de higiene oral devem começar logo desde bebê, não só quando nascem os dentes, mas ainda antes disso, quando falamos de um lactente, nessa altura também devem existir aqui hábitos de higiene. Sim, a higiene deve existir sempre
Obviamente a higiene dos dentes começará quando houver a erupção dos primeiros dentes, mas já antes é importante também que a família habitue a criança, por exemplo, a frequentar com a família o dentista, para ela ir perdendo também o medo, e isso deve começar desde logo. A própria massagem às gengivas e a manipulação dos brinquedos que se dão aos bebés para eles trincarem. Tem que se ter algum cuidado também na forma como se higienizam esses brinquedos, porque depois, obviamente, as infecções ocorrem e desde logo deve ter esse cuidado. Quando falava em cuidados com os dentes, de facto, por volta dos 6 meses, que é quando nascem os primeiros dentes, as pessoas muitas vezes têm o receio de lavar os dentes às crianças, mas está perfeitamente recomendado que, a partir da erupção do primeiro dente, se deva começar a lavar o dente. Obviamente que com alguns cuidados. Na própria quantidade de pasta de dentes que se utiliza, se bem que na quantidade de flúor, e era importante que os espectadores percebessem isso, existem muitas pastas no mercado que têm uns bonequinhos na caixa e alertam que são específicas para crianças, mas está recomendado que a única pasta que protege os dentes é aquela que tem uma quantidade de flúor entre 1000 e 1500 ppm, que qualquer espectador que olhe para uma caixa, olhando os ingredientes, consegue ver, porque é obrigatório ter a quantidade de flúor. E aquilo que se verifica é que a maior parte das pastas infantis tem 300, 400 ppm de flúor. Isto tem uma razão de ser, é que há uns anos atrás as crianças tinham o hábito de fazer suplementos de flúor, em comprimidos, por exemplo. No entanto, houve estudos noutros países que demonstraram que, a longo prazo, a toma dos comprimidos, além de levar flúor aos dentes, levava flúor a outras articulações e depois em adultos tinham problemas articulares relacionados com isso. Provou-se então que, lavando os dentes com a pasta com esta quantidade que referi, entre 1000 e 1500, que não é necessário qualquer tipo de suplemento de flúor, salvo se for uma família de risco, mas aí os profissionais de saúde avaliarão. Portanto, um dado relevante a ter em conta na altura da escolha da pasta dentífrica. Outros cuidados a executar para ter uma correta higiene oral. Por exemplo, quantas vezes se devem escovar os dentes por dia? Idealmente, as vezes que fossem possíveis após a ingestão de alimentos. No entanto, para proteger os dentes está recomendado que pelo menos 2 vezes por dia, em que uma é obrigatoriamente feita ao deitar, é o mínimo que se deve fazer. Sabemos que as pessoas referem muitas vezes dificuldades porque têm que ir a correr para o trabalho, de manhã não têm tempo de lavar os dentes, principalmente às crianças, porque têm alguma dificuldade em gerir o tempo. De noite as crianças estão com sono, acabam por adormecer e não fazem a higiene dos dentes, e os adultos acabam por também não o fazer, e isto ao longo do tempo vai se tornando um hábito, e este hábito depois torna-se um estilo de vida, e as pessoas não o fazendo depois tornam um risco muito maior de toda a família vir a ter problemas orais, tanto que é comum, quando se vê um elemento de uma família com cáries, é habitual que mais elementos o tenham, porque isto tem a ver precisamente com este hábito e com este estilo de vida que a família tem. Estávamos a falar então das vezes que seriam necessárias lavar os dentes. O porquê de lavar à noite? Porque durante a noite, quando estamos a dormir, não estamos a falar, não estamos a comer, não estamos a proteger os dentes até com a salivação que vai sendo produzida ao longo do dia. E estes micro-organismos aproveitam precisamente esse momento para fermentar os hidratos de carbono e formar uns ácidos que depois vão destruindo o esmalte. Daí que, ingerindo alimentos ao longo do dia e durante a noite não lavando os dentes, vamos potenciar a que essa fermentação ocorra e que haja uma destruição maior do esmalte nesse período. O outro momento pode ser em qualquer momento do dia, daí que as pessoas devam organizar-se da forma que podem, e há inclusive programas instituídos nas instituições escolares, por exemplo, e agora falando das crianças, para que seja efetuada uma escovagem dos dentes na própria escola ou jardim de infância. Claro que isto deve ser muito bem articulado, porque há escolas que não têm condições para o fazer com segurança, e se a família o conseguir fazer as 2 vezes, perfeito, estamos a proteger então os dentes com toda a segurança. Sempre supervisionando a criança no processo de escovagem dos dentes. Sra. Enfermeira, trouxe-nos aqui 2 escovas. Vamos perceber como é que se devem escovar então corretamente os dentes, e temos também 2 escovas, uma para crianças e outra para adultos. Qual deve ser o critério, antes de mais, na escolha da escova de dentes? Existem muitos tipos de escova no mercado e, independentemente da marca, o importante é perceber se a escova tem umas cerdas ou os pelos da escova macias para não lesionarem a gengiva.
E, obviamente, o tamanho da escova deve ser adequado à boca da pessoa que vai fazer a higiene. Por isso é que há escovas infantis e escovas de adulto. Se tivermos o cuidado de escolher uma escova com as cerdas macias ou com uma rigidez média, será o ideal. Depois, há vários tipos de escovas no mercado e há, inclusive, acessórios para proteger as escovas. Estas tampinhas, como esta que aqui tem, se a conseguir abrir, isto nem sempre é muito fácil, nem sempre são aconselhadas. Ou são aconselhadas em caso de viagem, por exemplo. E porquê é que eu digo isto? Porque, habitualmente, depois de lavar os dentes, as escovas ficam úmidas e, se colocarmos logo a tampa, corremos o risco de haver ali uma sopa de micro-organismos que se vai formando e depois o risco ainda é maior quando formos reutilizar a escova. É conveniente, portanto, que quando se lavam os dentes, a escova fique sempre colocada num copo, virada com os pelos para cima, no sentido de secar sem qualquer tipo de acessório. As escovas infantis são idênticas, mas têm um tamanho mais pequeno para se adequar ao tamanho da boca da criança. Há ainda outros acessórios, como este que aqui trago, que se chama escovilhão e que pode ser uma alternativa ao fio dentário. Portanto, as pessoas que não conseguem utilizar fio dentário por várias razões, podem utilizar o escovilhão, que é precisamente para introduzir nos espaços interdentários e lavar, então, muito bem esses espaços. E, obviamente, existe o fio dentário que deve ser utilizado como complemento à escovagem. E posso dizer-lhe que, em Portugal, pela experiência clínica que tenho, é muito pouco utilizado. As pessoas habitualmente fazem apenas a escovagem quando a conseguem fazer e não utilizam o fio dentário. Não têm o hábito de utilizar o fio dentário. E é muito importante a sua utilização porque há alimentos que ficam, de facto, nos espaços interdentários e não se conseguem remover senão com a utilização deste fio. As pessoas que têm, por exemplo, o aparelho ortodôntico, como é o meu caso, não conseguem utilizar o fio e, portanto, o escovilhão é uma boa indicação. Para fazer a escovagem, e muito rapidamente... Sim, muito rapidamente. Vamos perceber então. O importante é que as pessoas compreendam que, e agora se a Carla me permite, vou-me virar aqui para a câmara para explicar melhor, devem colocar a escova sempre inclinada para o lado da gengiva, cerca de 45 graus, e fazer mais ou menos 10 movimentos cada 2 dentes, que é o espaço que a escova ocupa. Claro que não vamos estar a contar até 10 sempre que lavamos os dentes, mas isto durante 2 minutos, que é o mínimo que se deve fazer a escovagem, serão os movimentos que iremos fazer. Devemos começar sempre de uma forma organizada, de um lado da boca para o outro e depois na face inferior também dos dentes. E não esquecer nunca as superfícies mastigatórias, que às vezes as pessoas lavam só a parte da frente dos dentes e esquecem-se das superfícies mastigatórias. No final da lavagem deve-se lavar sempre a língua, que é um local que acumula muitas bactérias e que, se não houver esta remoção, e as escovas mais modernas têm lava-línguas, portanto, na parte de trás da escova têm lava-línguas, mas se não tiver, as próprias cerdas são eficazes na remoção e deve ser feito sempre de trás para a frente. Está hoje em dia recomendado também que não se deva fazer, no final da lavagem dos dentes, um bochecho com água. Obviamente isto pode fazer alguma confusão aos espectadores, no entanto, a explicação é a seguinte: o flúor que existe na pasta acaba por atuar localmente e o ficar alguma pasta na superfície dentária ajuda a que realmente haja uma efetivação e uma fixação deste mineral no esmalte. E, portanto, se os nossos espectadores, se nós conseguirmos fazê-lo, seria realmente o ideal. De resto, a importância de uma boa alimentação, como já disse, a escovagem dos dentes sempre que possível, depois de uma refeição, e a consulta a um especialista 2 vezes por ano, no mínimo. Sim. É recomendado? Idealmente as pessoas deviam consultar um dentista, e quando falamos agora de especialista é um médico dentista, pelo menos 2 vezes por ano. É óbvio que no nosso país, e infelizmente o Sistema Nacional de Saúde ainda não providencia estes cuidados de uma forma acessível a todas as pessoas, e as pessoas terão que recorrer a maior parte das vezes ao privado. No entanto, se pensarmos muito bem nesta gestão em termos de investimento, gastar 40, 50 euros numa consulta 2 vezes por ano é prevenir que depois gastemos muito mais quando temos cáries dentárias e complicações associadas a outras doenças. Portanto, é um conselho que deixamos, é o investir também na saúde e na vigilância dos nossos dentes. Vigiar e prevenir, manter uma boa higiene oral, são então os conselhos que aqui deixamos na rubrica de hoje, Enfermeiros ao Domicílio.